A gratuidade do habeas corpus, habeas data e dos atos de exercício da cidadania. A gratuidade de determinadas ações e atos essenciais ao exercício da cidadania é um princípio fundamental que visa garantir o acesso à justiça e à participação democrática sem restrições financeiras. No âmbito dos direitos fundamentais, destaca-se a previsão de que as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas, assim como determinados atos necessários ao exercício da cidadania, desde que regulamentados por lei. Essa medida reforça o compromisso do Estado com a proteção das liberdades individuais e com a promoção da participação cívica sem discriminação econômica. O habeas corpus é um mecanismo processual utilizado para proteger a liberdade de locomoção do indivíduo contra prisões ou detenções ilegais ou abusivas. Sua gratuidade assegura que qualquer pessoa, independentemente de sua condição financeira, possa recorrer ao judiciário para impedir ou corrigir violações à sua liberdade. Essa gratuidade é especialmente relevante em um contexto onde o sistema penal pode ser falho e injustiças podem ocorrer, especialmente contra populações mais vulneráveis. O habeas data, por sua vez, é um instrumento jurídico que permite ao cidadão acessar informações sobre si mesmo contidas em bancos de dados públicos ou privados de caráter público, bem como corrigir eventuais erros nesses registros. A gratuidade dessa ação é essencial para evitar que barreiras econômicas impeçam o indivíduo de exercer o controle sobre suas próprias informações pessoais. Sem esse direito, haveria um risco maior de manutenção de registros incorretos que poderiam prejudicar o cidadão em diversas situações, como em processos seletivos, obtenção de crédito e outras interações com o Estado e instituições privadas. Diferente do habeas corpus e do habeas data, que possuem gratuidade restrita, os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos apenas na forma prevista em lei. Isso significa que, para que um determinado ato seja isento de custos, é necessário que exista uma norma específica que determine essa gratuidade. Esse critério de reserva legal busca equilibrar o direito de acesso gratuito com a organização financeira do Estado, permitindo que sejam definidos quais atos são essenciais para garantir a participação cívica dos cidadãos. É importante notar que, entre os remédios constitucionais, apenas o habeas corpus e o habeas data possuem gratuidade garantida. Outros instrumentos jurídicos, como o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular, não são automaticamente gratuitos, podendo exigir o pagamento de taxas ou custas processuais, salvo nos casos em que a lei preveja isenção específica. Isso reforça a ideia de que a gratuidade não é um princípio absoluto, mas sim uma ferramenta direcionada para garantir direitos essenciais. Existe uma confusão comum ao interpretar a gratuidade desses institutos. Algumas pessoas acreditam que o habeas corpus e o habeas data são gratuitos apenas para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que não é correto. Essa interpretação equivocada pode ocorrer por uma leitura errônea de outra norma constitucional que prevê a gratuidade de documentos essenciais, como o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, mas somente para os reconhecidamente pobres. Assim, é fundamental distinguir que a gratuidade do habeas corpus e do habeas data é ampla, enquanto a gratuidade do registro civil e da certidão de óbito se restringe a casos de vulnerabilidade econômica. Outro ponto relevante é que, embora os atos necessários ao exercício da cidadania possam ser gratuitos, essa isenção não se aplica de forma generalizada. Cabe ao legislador estabelecer, por meio de normas específicas, quais são esses atos e em que condições a gratuidade será garantida. Isso pode incluir procedimentos como a obtenção de documentos eleitorais, a participação em determinados atos administrativos ou até a regularização da situação migratória de estrangeiros em determinadas circunstâncias. No contexto internacional, a gratuidade de instrumentos processuais relacionados a direitos fundamentais é um princípio reconhecido em diversas democracias. Muitos países estabelecem mecanismos similares ao habeas corpus e ao habeas data, garantindo seu acesso sem custos para evitar que dificuldades financeiras impeçam a defesa de direitos básicos. Esse alinhamento demonstra que a proteção da liberdade individual e do direito à informação são valores universais. A gratuidade desses instrumentos também se justifica pela necessidade de impedir que injustiças ocorram devido à falta de recursos financeiros. Caso houvesse cobrança para a impetração do habeas corpus, por exemplo, indivíduos detidos ilegalmente poderiam permanecer presos simplesmente por não terem dinheiro para arcar com os custos do processo. Da mesma forma, a cobrança pelo habeas data poderia inviabilizar a correção de informações errôneas que podem afetar negativamente a vida de um cidadão.
Por outro lado, a limitação da gratuidade a determinados atos também se relaciona com a necessidade de equilíbrio fiscal do Estado. Se todas as ações e documentos necessários ao exercício da cidadania fossem gratuitos, isso poderia gerar impactos financeiros significativos, comprometendo a manutenção de serviços públicos essenciais. Assim, a exigência de previsão legal busca evitar abusos e garantir que os recursos públicos sejam direcionados de forma eficiente. Na prática, a gratuidade dessas ações e atos pode enfrentar desafios na sua implementação. Apesar de sua previsão constitucional, em alguns casos, obstáculos burocráticos ou interpretações equivocadas podem dificultar o exercício desse direito. Há relatos de pessoas que enfrentam dificuldades para acessar a justiça sem custos, seja por desconhecimento do direito à gratuidade, seja por exigências indevidas impostas por órgãos públicos. Isso evidencia a necessidade de constante fiscalização e aprimoramento dos mecanismos que garantem o acesso gratuito a esses instrumentos. A importância da gratuidade também se reflete no fortalecimento da democracia. O acesso livre a mecanismos de defesa da liberdade individual e do direito à informação contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sem essa garantia, o sistema jurídico poderia se tornar um privilégio de poucos, excluindo os mais vulneráveis da possibilidade de proteger seus próprios direitos. Em síntese, a gratuidade do habeas corpus, do habeas data e de determinados atos necessários ao exercício da cidadania representa um avanço significativo na proteção dos direitos fundamentais. Ao garantir que esses instrumentos sejam acessíveis a todos, independentemente de sua condição econômica, o Estado reforça seu compromisso com a justiça e a igualdade. No entanto, a efetividade dessa previsão depende não apenas da existência da norma, mas também de sua correta aplicação e fiscalização para evitar que barreiras administrativas ou interpretações equivocadas comprometam o exercício desse direito. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!